Vamos estudar o livro Senhor que eu possa ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo Espírito Irmão José. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Vamos estudar o capítulo 21, Lei de Destruição. Na questão 732 do Livro dos Espíritos, consta a seguinte questão: a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Resposta do Espírito da Verdade: é proporcionada ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece no estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Então veja que necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos. Deus criou uma situação para toda a humanidade, para todos os seres, em todos os tempos. O Senhor Jesus é o governador espiritual da Terra. Então, todas as criaturas aqui que vivem no orbe terrestre seguem de acordo com a lei determinada por Deus. E pela determinação de Deus, o ser humano, sucessivamente, em várias existências, ele prossegue aperfeiçoando suas qualidades da alma. Então, em cada existência, pela aparente destruição do corpo, ele revigora em outra existência, renasce, reencarna de forma mais elevada e mais aperfeiçoada. Então, isso ocorre também em grandes catástrofes, como os tsunamis que observamos na história, as guerras que destruíram diversas cidades, tipo Hiroshima, lá no Japão, a Alemanha na Grande Guerra, a França, e locais que foram destruídos pelas guerras. Então, tudo isso corresponde a uma maneira de restauração, de renovação e crescimento e evolução de forma mais modernizada. Embora seja aparentemente trágicas essas situações, ainda assim correspondem a meios da humanidade evoluir e crescer. Quanto maior a materialidade da existência, maior a necessidade de transformação. A transitoriedade da vida, onde a vida se manifesta, depende, pois, do seu grau de materialidade. Nos mundos inferiores, como também em seus planos espirituais, a vida é menos estável, estando sujeita a constantes variações. Quando os espíritos superiores ensinaram a Kardec que o mundo espiritual é o mundo normal primitivo, deixaram entrever que a existência dos mundos materiais é anormal ou secundária. Em outras palavras, é efeito e não causa. Então veja que o Espírito Irmão José está nos orientando que, dependendo da materialidade da existência, ou seja, da qualidade espiritual do espírito, maior a sua necessidade de transformação. Veja que em sucessivas reencarnações, o ser humano se aprimora, ele vai melhorando a sua qualidade. E graças a essas transformações é que é possível do ser humano alcançar um nível bastante elevado na sua classificação, chegando mesmo ao longo da eternidade a ser um espírito puro, é em contato com a matéria grosseira, porém que a vida passa por indispensável processo de decantação. Então veja que cada
cada corpo material que o espírito reveste, ele elabora um roteiro de trabalho, aperfeiçoando suas qualidades, passando por diversas experiências e, dependendo do seu grau de adiantamento ou evolução, ele passa para o mundo espiritual, devendo retornar ao mundo espiritual numa situação mais elevada e, posteriormente, na nova existência, ele já reencarna ganhando um corpo material mais aperfeiçoado, com melhores qualidades. Deduz-se, portanto, que a lei de destruição é necessária. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Esclarecer os espíritos na resposta à questão de número 728, formulada pelo codificador. Então veja que necessariamente o ser humano ele passa pela essa lei de destruição, que é uma lei obrigatória para o ser humano alcançar níveis cada vez mais elevados de evolução. Graças a essa possibilidade é que se consegue alcançar o patamar de evolução que Deus espera de cada um de nós. A destruição, tendo por objetivo a evolução, atinge também o mundo moral dos seres. Aliás, a destruição de ordem material é consequência da destruição de ordem moral. Veja que nos momentos atuais, devido a essa crise decorrente da pandemia do coronavírus, a história está registrando muitas mortes, às vezes mortes prematuras e inesperadas. Porém, isso, embora devemos considerar um infortúnio, ainda assim corresponde, pela lei de destruição, principalmente pelo desordenamento moral. O ser humano, ele alcançou um nível de desequilíbrio moral tão acentuado que aparentemente acabou atraindo essa situação pandêmica desse vírus, coronavírus. Portanto, com a inteligência e orientação do mundo espiritual, essa situação certamente vai ser ultrapassada, fazendo com que a qualidade moral do ser humano, em certos casos, atinja um patamar mais elevado. Por certo que muita gente não está ainda consciente da gravidade do problema da pandemia, porque a pandemia, no momento, hoje, 12 de novembro de 2020, a pandemia ainda está em curso, enquanto a humanidade espera a chegada da vacina para total erradicação do coronavírus. Mas enquanto isso, devido à destruição de ordem moral dos povos, essa circunstância tão trágica comparece para estabelecer uma nova ordem, talvez mais elevada depois de algum tempo. Nos mundos inferiores, qual a Terra, por exemplo, o conhecimento da verdade é sempre relativo. Pode-se até em determinados aspectos conhecê-la de modo absoluto, mas a sua compreensão e aplicação são relativas. De certa maneira, o ensinamento do Senhor Jesus, passados 2000 anos, ainda parece ser um conhecimento obscuro para as pessoas que praticamente procuram desconhecer e não praticar. Por isso que a verdade não consegue estabelecer o seu ordenamento de uma maneira
pacífica e harmoniosa e proveitosa para os povos, porque as pessoas, primeiro, não compreendem, segundo, mesmo que tivessem compreendido alguma coisa, necessário que colocassem em prática. Jesus nos trouxe a revelação absoluta do amor, consubstanciada nas palavras: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, a compreensão e a prática dessa verdade colocaria o ser humano num caminho de muita ordem e paciência e harmonia na vida, promovendo melhor progresso, tanto espiritual, moral, quanto material. Sabemos que a vivência do amor ao próximo é necessidade absoluta para a felicidade do gênero humano, mas justamente em sua compreensão e aplicação é que o homem tem claudicado. Então veja que a verdade de Deus liberta, afirmou o Mestre Jesus. Porém, a compreensão e aplicação é que difícil para o ser humano. Por quê? Primeiro, ele procura ficar na ociosidade, na estagnação, não colocando em prática, porque o tiraria do conforto, da zona de conforto, e iria exigir melhor aplicação e responsabilidade. Enquanto a humanidade não atingir patamares mais altos, no que tange à evolução, ela será regida por leis transitórias, sujeitas a sucessivos aperfeiçoamentos. Então veja, a lei de Deus é única, imutável e eterna. Enquanto que as leis dos homens, as leis da justiça, são transitórias, mutáveis e carecem de sucessivos aperfeiçoamentos. Por isso a humanidade, ela vai passando por todas essas circunstâncias, embora tendo como fundamento a lei da vida, lei de Deus, imutável, vai sucessivamente melhorando, aperfeiçoando através de dores, sofrimentos e situações difíceis. Estamos praticamente quase no final do período de provas e expiações. Vamos passar para o mundo de regeneração. E nesse contexto, ainda a humanidade precisa purificar seus conteúdos maléficos da alma, através de dores, sofrimentos, problemas difíceis, tragédias e infortúnios. A humanidade inteira tem possibilidade de defrontar com essas questões, porque o pensamento humano não tem procurado o caminho da verdade da vida, não tem transitado para esferas superiores. Convenhamos que o mundo de provas e expiações, até a natureza é instável e procura o seu ponto de equilíbrio. A instabilidade da natureza não é apenas consequência da ação predatória do homem. Então veja que a atuação do homem interfere inclusive na natureza, que Deus fez de uma forma mais perfeita para a felicidade e evolução do próprio homem. Mas, no entanto, devido ao desequilíbrio das atuações humanas, todo o sistema aqui da Terra acaba entrando igualmente em colapso, como estamos verificando na atualidade. Secas muito acentuadas em determinadas regiões, enquanto que em outras existem muitas águas com inundações e prejuízos
bastante acentuados, de maneira que tudo isso é consequência exatamente da atuação predatória do homem, que interfere na natureza. Por isso que a lei de destruição é uma questão fundamental e natural para o ser humano, porque chamada de lei, porque vem de Deus. Deus estabeleceu todas essas questões para uma evolução natural em todo momento da vida do ser humano, porque somente assim ele vai conseguir alcançar elevado nível de purificação e aperfeiçoamento a tal ponto de alcançar o estado de ser um espírito puro. Porém, toda a humanidade necessário que se esforce no contínuo aperfeiçoamento, buscando a melhoria, notadamente colocando em prática o amai-vos uns aos outros, ensinado pelo Senhor Jesus. Quero agradecer imensamente sua atenção. Neste momento, vamos passar para um momento de oração. Acalme sua mente, concentre-se em Deus, eleve seu pensamento ao Senhor Jesus e vamos fazer a oração. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus, para recebermos todas as instruções sobre como devemos proceder na nossa caminhada no momento atual em que estamos atravessando diversos problemas difíceis para a vida humana. Rogamos que nos instrua com amor e sabedoria para que da melhor forma possível continuemos trabalhando e servindo na causa do bem. Que todo o nosso esforço seja direcionado à felicidade das pessoas e que a infinita sabedoria e amor de Deus nos instrua exatamente em que direção devemos seguir, dando-nos a luz do amor de Deus para que, com alegria, estejamos devotando para a felicidade das pessoas. Em todos os locais, possamos manifestar a sabedoria e amor para que a luz de Deus esteja presente e que nos aproximemos cada dia mais de Deus, mantendo toda a compreensão das práticas ensinadas pelo Senhor Jesus. Queremos agradecer imensamente toda a orientação que recebemos em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. O livro, Senhor, que eu possa ver, bem como os demais livros que estudamos em nossos programas de estudos, os pedidos de orações que você pode fazer para a solução de muitos dos seus problemas, o agendamento das consultas espirituais, você pode fazer através deste site. Obrigado pela atenção, Deus abençoe sempre. Muito obrigado.